és o Senhor. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor levou sobre si todo o peso da condenação, Senhor. O Senhor levou sobre si toda a angústia da nossa alma quando resolveu o maior de todos os nossos problemas, que é a morte. O Senhor pagou o preço naquela cruz para resgatar o teu povo, comprou cada um dos teus filhos a preço do teu sangue. Para a glória do teu santo nome, Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos, não só nesta manhã, Senhor, mas durante toda a nossa vida, durante todo o nosso viver. Recebe, Senhor, o louvor sincero dos nossos corações, Pai, e que a nossa vida seja um louvor a Ti contínuo, a cada instante, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Pode ficar à vontade no seu lugar. A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Obrigado, irmã. Como é bom estarmos reunidos no nome do Senhor nessa manhã. Bom, quero compartilhar com vocês uma mensagem que traz como título, inspirado nos títulos do pastor Zezinho também, né, que ele tem umas sacadas boas, né? Do meu jeito, não tem jeito. E por mais que depois que eu fale aqui, 2h30 ininterruptamente, você não lembre nada depois de que eu terminar dessas 2 horas, eu quero que você lembre-se exatamente dessa frase. Do meu jeito. Ixi, vocês não vão lembrar nem dessa frase, quanto mais do meu sermão. Do meu jeito? Não tem jeito. Será mesmo? Abra sua Bíblia aí no livro de Juízes, capítulo 21. Nós vamos ler o verso 25. E aí depois nós vamos voltar para Juízes capítulo 2, mas o texto é baseado em Juízes 21, 25. Diz assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Que época é essa que não havia rei para o povo de Israel e que cada um fazia o que lhe parecia certo? A época dos juízes é o tempo pós-Josué. Nós sabemos que o povo de Deus ficou escravo no Egito durante 400 anos. Deus levantou Moisés para conduzir o povo em sua libertação. Por causa da incredulidade, da murmuração das pessoas, eles tiveram que ficar 40 anos vagando pelo deserto, até que se cumprisse a palavra do Senhor, que toda aquela geração incrédula viesse a morrer. Então, quem tinha mais de 20 anos para cima no deserto, padeceu durante esses 40 anos, sobrando apenas quem tinha menos de 20 anos na peregrinação, e aqueles que foram nascendo no decorrer desses 40 anos. Uma nova geração surgiu, exceto Josué e Calebe, que se mantiveram vivos, dos que creram na promessa do Senhor. E aí tem todo o livro de Josué, que eles vão conquistar a terra prometida, e eles conquistam a terra prometida. Mas qual era o plano de Deus para eles? Israel seria totalmente diferente das outras nações, porque eles não teriam um rei da pessoa física ali governando sobre eles. A ideia era que o próprio Deus seria o governante absoluto do povo. Então, quando a gente vê Moisés passando o bastão para Josué,
nós não vemos que o cenário se repete de Josué preparando outras pessoas, ou preparando um substituto para assumir o seu lugar à frente do povo. Isso não acontece. Porque nos planos de Deus, isso não precisaria acontecer. E a explicação está lá em Juízes capítulo 2. Vamos voltar lá para Juízes capítulo 2. Juízes 2, versículo 6 diz assim: Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué. E dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Todo mundo ali foi testemunha ocular dos maravilhosos feitos do Senhor. Eles viram o maná caindo do céu, eles viram a água saindo da rocha no deserto, eles viram as codornizes chegando quando Deus mandava carne, porque eles reclamavam que não tinha carne para comer. Eles foram vendo os milagres acontecendo no deserto, a roupa que se não desgastava, a sandália que não se desgastava. Eles foram testemunhas oculares. Eles eram guerreiros? Não. Eles eram pastores, agricultores. Mas eles tinham que conquistar a terra prometida como? Na guerra, empunhando uma espada. Esses dias eu estava conversando com a Flávia, né? Que agora que a gente é pai, a gente percebe o quão a gente é fraco e limitado, né? Não pode dar um negocinho que a gente ia ficar meio chateado, né? Uns pais fracos hoje em dia, né? Nossa, uns pais Nutella. Pode acontecer nada com os filhos. Imagina nessa época aqui, né? Criando 10, 15 filhos no deserto. Tinha banheiro, não tinha fralda. Não tinha pediatra, né? E Deus conduzindo esse povo, e eles estavam vendo os maravilhosos feitos do Senhor. E a instrução de Deus era muito clara. Lá em Deuteronômio, Deus dá o recado: inculquem na cabeça dos seus filhos os maravilhosos feitos do Senhor. Então era a missão dos pais ensinar os filhos quem era o único Deus verdadeiro. Era a missão deles. E eles eram testemunhas oculares de tudo aqueles milagres que Deus havia feito por eles mesmos. E aí eles vão lá, debaixo de muita guerra, pegaram numa espada, venceram vários confrontos ali contra os cananeus, foram dominando a terra, dominando e conquistando, e se estabeleceram. Eram mais fracos, tinham um menor número, mas sempre foram vitoriosos, porque a boa mão do Senhor estava com eles. E aí eles conquistaram a terra prometida. E a maior das obrigações deles foi negligenciada. E isso fica claro aqui no versículo 10 do capítulo 2. Olha o que diz o versículo 10 do capítulo 2. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, ou seja, os pais que conquistaram a terra prometida, surgiu uma nova geração, os seus próprios filhos, que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. O problema começa aqui. Surgiu uma nova geração, que diz o versículo 10 do capítulo 2 de Juízes, que não conhecia a Deus. Como é possível a próxima geração não conhecer a Deus? Os pais viveram milagres inacreditáveis e os próprios filhos não conheciam a Deus. Como isso é possível? A Bíblia não dá detalhes. Ela só sai de um versículo para o outro dizendo isso. Mas quando a gente faz uma análise nossa, hoje, e o ser humano é igual a vida em toda a história, o que nós queremos para os nossos filhos? Prosperidade, segurança, conforto. E às vezes a gente dedica a nossa vida para prover isso para eles, não é?
E aí a gente trabalha duro, a gente gasta tempo para ter dinheiro, para dar o melhor. E às vezes a gente esquece que o melhor não pode ser comprado. O melhor não pode ser adquirido. O melhor já está lá no céu. E não adianta os nossos filhos terem tudo se eles não conhecerem os maravilhosos feitos do Senhor. Se eles não conhecerem de fato quem é Deus. Ah, Felipe, essa mensagem você tinha que pregar para pais, né? Eu não sou nem pai, não devia nem estar ouvindo isso. Mas um dia talvez será, muito provavelmente. E muito provavelmente o seu coração, mesmo não sendo um coração de pai e mãe, é um coração que busca tudo, menos a Deus. Deus é aquele que a gente encontra aqui nesse lugar aqui aos finais de semana. Mas Ele não é o Rei das nossas vidas nos outros dias, nos outros minutos da nossa existência. E aí a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. O tempo todo. É interessante que eu me baseio nisso porque eles estavam na terra que mana leite e mel. Eles estavam na terra que mana leite e mel. Os pais conquistaram a terra que mana leite e mel debaixo de sangue. Eles davam valor para aquilo, não davam? Os filhos nasceram aonde? Nasceram no bem bom do conforto da terra que mana leite e mel. E aí, quando está tudo muito fácil, o que a gente costuma fazer? Dá uma segurada aí, Deus, que eu tenho as minhas coisas para fazer aqui. O ser humano é assim. Se tem uma coisa que deveria ser bênção, mas que se torna maldição na nossa vida, se chama comodismo. Se chama prosperidade. Se chama facilidade. A gente afrouxa. A gente relaxa. A gente se esquece de Deus. Quando tudo vai bem, a gente não tem muito tempo. Eu nunca vi a campanha dos 7 dias, porque faz 10 anos que eu estou sendo ricamente abençoado. Nunca vi. Mas já vi várias campanhas quando o calo aperta. Quando o calo aperta, a gente sabe para onde recorrer. Não é verdade? Na bênção, os pais conseguiram prover para os seus filhos naquela época tudo de melhor que existia, menos transmitir a mensagem da existência do único Deus verdadeiro. Então, naquela época, não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Só que tem um problema, né? Quando a gente quer fazer o que a gente acha que é certo, a gente sai da vontade do centro de Deus, a gente vai colher aquilo que a gente planta, não é mesmo? Guarda uma coisa, vocês podem plantar o que vocês quiserem na vida. Agora, colher, não. Só se colhe o que se planta. A oportunidade de escolher é a hora de lançar a semente. Se plantou tomate, vai colher tomate. Não vai colher alface. E não tem jeito. Aí eu não gosto de comer brócolis. Tivesse plantado batata, então, para comer batata frita, que é mais saboroso. Agora vai engolir o brócolis, porque é o que tem para comer. E a gente pergunta assim para Deus, por quê, né? Que a gente come essas coisas que a gente não gosta. É porque a gente planta. E esse povo começou a plantar, cada um fazendo o que achava que era certo. Só que Deus havia deixado muito claro o que iria acontecer. Lá em Levítico, capítulo 26, ele disse assim, vocês vão entrar na terra prometida. Se vocês seguirem exatamente o que eu digo, eu habitarei no meio de vocês, andarei no meio de vocês e serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. A promessa é que o próprio Deus, debaixo da obediência do povo, se manifestaria entre eles de maneira gloriosa. Você quer bênção maior do que o próprio Deus na sua vida?
orientando os seus passos e colocando a mão sobre você? Sabe o que significa ter o próprio Deus na vida? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Existe uma promessa no Salmo 23 de que aqueles que andam com Deus podem andar no vale da sombra da morte, que não precisa temer mal algum. Mas quando a gente anda longe dele, como diz a própria Bíblia, Deus fala assim: vocês vão ouvir o barulho das árvores e vão tremer de medo. Porque não existe fé. Não existe o próprio Deus entre eles. A obediência é um caminho em que eu abro mão de fazer as coisas do meu jeito para fazer do jeito de Deus. E eu quero perguntar para todos vocês, até quando vocês vão continuar fazendo as coisas do jeito de vocês? Vocês estão me acusando? Você está me acusando? Estou. Porque você faz muita coisa do seu jeito. Eu olho para o espelho todo dia e falo: por quando você vai parar de fazer as coisas do seu jeito? Eu olho no espelho e falo: mas você vai deixar de ser teimoso quando? Você vai ter esse coração duro até quando? Você vai ser incrédulo até quando? Você não viu um milagre de Deus ontem? A gente viveu um milagre lá em casa faz pouco tempo. E ontem eu toquei no assunto com a Flávia. Estou preocupado. Ela quase acho que deu um tapa na minha cara assim, e falou: mano, você acabou de ver o que aconteceu, você está preocupado pela mesma situação? Até quando? Falei: acho que essas coisas só resolve quando morrer, não é possível. É porque do meu jeito não tem jeito. E por mais que às vezes a gente viva algumas experiências sobrenaturais, a gente ainda quer fazer do nosso jeito. A gente é teimoso. É o que esse povo está fazendo. Qual era a consequência? Bom, Deus falou que tinha que ser do jeito dele e eles seriam poderosamente abençoados. Porque se não fosse, problemas viriam. E o problema veio. Eles começaram a ser oprimidos pelas nações que estavam ao redor deles. Então imagina, quem eram os guerreiros? Os pais. Os pais fizeram o quê? Morreram. E ficaram os filhos na terra prometida fazendo a coisa do jeito deles, se desviando dos caminhos do Senhor e adorando outros deuses. Aí Deus falou: beleza. Então os povos ao redor agora vão oprimir vocês, porque eu já tinha falado lá atrás que essa seria a consequência. E eles começaram a ser oprimidos pelos povos que estavam ao redor deles. E agora? Cadê papai para empunhar a espada e me defender na guerra? Papai morreu, depende de mim agora. A coisa começou a apertar. E o que acontece quando a coisa aperta? O que a gente faz? Corre para Deus, né? Ninguém é ateu quando o avião dá uma balançada, né? Aí todo mundo se converte. Pois é. E aí eles fizeram o seguinte, capítulo 3, versículo 7. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Azerá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas, quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. Olha só que interessante. Eles estavam vivendo do jeito deles. Só que do jeito deles não estava dando certo. E as consequências vieram. E então eles clamaram a Deus. Nós só admitimos que do meu jeito não tem jeito
quando não tem mais jeito. Já pararam para prestar atenção nisso? A gente só admite que do nosso jeito não tem jeito quando não tem mais jeito. É quando se esgotam todas as possibilidades que nós vamos lá e clamamos a Deus. Só que o versículo ele é muito surpreendente ao meu modo de ver, porque eles estão fazendo tudo do jeito deles, eles estão adorando outros deuses, eles estão virando as costas para Deus, porém, quando eles clamam a Deus, o que Deus faz? Deus responde. Deus envia a solução do problema deles. Por que Deus faz isso? Sabe por quê? Vocês deveriam saber, vocês cantaram vários louvores hoje que falavam sobre isso. Por causa do amor dele por nós. Ele não vira as costas para nós da mesma forma que nós viramos as costas para ele. Deus não suporta ver os seus filhos dessa forma. E ainda que nós o rejeitamos com as nossas atitudes, quando nós nos voltarmos para ele, ele está lá, esperando por nós. Vocês já leram a parábola do filho pródigo? Ele virou as costas para o pai. O pai foi atrás dele? Não. Mas o pai estava lá esperando ele todos os dias. Por isso que o texto diz que ele viu o filho vindo ao longe. Ele estava ali esperando. E quando o filho voltou, ele restaurou a condição dele. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Salmos 51, versículo 17. O Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, confessar os seus pecados, se afastar dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu. Curarei as suas feridas e sararei a sua terra. Deus é um Deus de misericórdia que está de braços abertos para receber pecadores teimosos como eu e você. Deus está de braços abertos para você chegar para Ele e falar assim: Senhor, até agora eu fiz do meu jeito. A partir de agora eu não quero mais, eu quero que seja do seu jeito. Ele é esse Deus de misericórdia. Mas, quando clamaram ao Senhor, eles lhe levantou um libertador. É interessante que eles precisam de uma solução, e a solução é se livrar dos inimigos. E aí Deus levanta um homem que se chama Otaniel, o primeiro dos juízes. O que esse cara pode fazer aos olhos humanos? Nada. Ninguém sabe guerrear, o que adianta esse cara aí? Quem é esse? Não, esse aí vai liderar o povo agora e nós vamos para a guerra e nós vamos vencer. Nós vamos parar de ser oprimido aqui. Diz o texto, no versículo 10, que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Já não era mais um homem sozinho, mas um homem cheio do Espírito de Deus. O Espírito que o capacitou a liderar o povo e o mesmo Espírito que estava sobre o povo, para que eles pudessem ir e obter vitória. Como eles tiveram. O Senhor entregou o Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele, e a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Eles venceram, porque o Espírito do Senhor estava sobre eles. Aonde está esse Espírito agora? Está no céu? Está trancado em algum lugar? Aonde está esse Espírito? Esse mesmo Espírito que veio sobre Otoniel, onde ele está agora? Está dentro de cada um de nós. Por que essa igreja leva o nome Promessa na sua placa?
Que promessa é essa? Hã? A promessa da vinda do Espírito Santo. Onde esse Espírito está? Em nós. E onde há o Espírito de Deus em nós, então já não cabe mais ser do nosso jeito, mas do jeito dele. E você pode ter certeza que do jeito dele é a boa, agradável e perfeita vontade dele. Do meu jeito é fracasso, do jeito dele é bom, agradável e perfeito. Talvez não é muito agradável em um primeiro momento, vocês já aprenderam isso com o pastor Zezinho. Mas vai ser depois. Porque quem está no propósito pode estar no vale da sombra da morte. É gostoso estar nesse lugar? Claro que não, mas você sabe que Deus está com você. E isso vale mais do que qualquer outra coisa. Então o mesmo Espírito está sobre nós, o mesmo Espírito que estava sobre eles. E aí eu te faço outra pergunta. Quantas vezes você já pediu perdão pelas mesmas coisas e foi lá e fez de novo? Quantas vezes você já pediu perdão pelas mesmas coisas e foi lá e fez outra vez? A gente é assim, não é? Nunca mais, Senhor, nunca mais. Aí no outro dia está fazendo a mesma coisa. Só que o livro todo de Juízes é a mesma história. Olha o que acontece, que interessante. Eles venceram a opressão do inimigo, tiveram 40 anos de paz. O que acontece quando fica tudo bem? A gente vira as costas para Deus. E lá vai de novo, versículo 12 do capítulo 3 de Juízes. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Eles viraram as costas para Deus outra vez. E o ciclo se repete. Dessa vez agora vem o rei de Moabe oprimir Israel. E eles são oprimidos mais uma vez, porque eles viraram as costas para Deus. E aí o que aconteceu quando eles estavam ali sendo oprimidos? Versículo 15 do capítulo 3. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor que lhes dê um libertador chamado Eude. Mais uma vez eles viraram as costas para Deus. Mais uma vez eles foram oprimidos. Mais uma vez Deus enviou um libertador quando eles reconheceram que eles estavam errados. E aí o que acontece? Eles vão desfrutar mais tantos anos de paz. 80 anos de paz. E o que eles vão fazer após os 80 anos? Vão virar as costas para Deus, porque eles estavam em paz. Vão virar de novo. E aí Deus vai levantar Sangar, vai levantar Débora, vai levantar Gideão. Deus toda hora vai levantar um juiz para aquele povo. Eles viram as costas, eles fazem as coisas do jeito deles, eles saem dos caminhos do Senhor, eles sofrem por causa disso, eles se arrependem, eles pedem perdão e Deus manda um libertador. E o ciclo se repete. Quantas vezes na sua vida você pediu perdão para Deus e foi lá e fez as mesmas coisas de novo? E o que eu quero te dizer com isso? Sempre haverá perdão de Deus para um coração arrependido. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não existe limites para o perdão de Deus nas nossas vidas. Você pode ter a idade que for e estar fazendo as mesmas coisas, 70 anos. Se hoje é o dia que você vai se arrepender de uma forma que você não vai voltar a fazer de novo, Deus está lá. Ainda que você se arrependa e amanhã você faça outra vez, Deus não vai te rejeitar, Ele vai estar lá. Por que a gente insiste em fazer do nosso jeito, se a misericórdia dEle é tão grande? E é interessante que Deus, quando se manifesta, Ele se manifesta de uma forma que solucionar problemas não é o óbvio. Porque, por exemplo, ele levanta Gideão. E Gideão vai vencer uma guerra com 300 homens contra 135 mil adversários. É possível vencer 135 mil com 300? Só se eles tivessem uma bomba atômica, né?
Se tivesse uma bomba atômica, resolvia o problema. Era isso que eles tinham na época? Não. Eles não foram nem com espada para essa guerra. Foram com uma cornetinha, uma tocha e um vaso. 300 soldados com uma corneta, uma tocha e um vaso. Porque Deus mandou que eles fossem assim. E quem venceu a guerra? Os 300 contra os 135 mil midianitas. E o que eu quero dizer com isso? Que do meu jeito não tem jeito. Mas do jeito de Deus sempre tem jeito. E eu não preciso entender o jeito de Deus. Eu só preciso confiar. Mas desse jeito, será que vai dar certo? Deixa eu fazer do meu jeito aqui, que eu sei, Deus, como faz, você não sabe. A gente é muito prepotente, ou louco. Eu gosto de dizer que eu sou meio doido, né? Porque para pensar assim de Deus, a gente é meio doido. Não, Deus, está na cara que é assim que faz. Deus, o senhor está fazendo do jeito mais difícil, do jeito errado. Do meu jeito nunca vai ter jeito. É do jeito dele. E do jeito dele, nós vemos de fato o poder dele se manifestar. De uma forma que a gente olha e fala: glórias ao teu nome, Senhor. Porque só o Senhor poderia fazer desse jeito. E é por isso que Deus faz dessas formas. Para que o nome dele seja glorificado. Para que a gente não venha falar: fui eu. Eu sou bom demais. Eu merecia. Não, Deus faz do jeito que faz para deixar claro que é Ele quem faz. E eu posso confiar então nesse Deus. Então me diz, por que você está com medo? Por que você está ansioso? Qual o problema? Qual a luta? Qual a dificuldade? É Ele quem faz. É Ele quem nos guarda. É Ele que nos guia. Ainda que o pior aconteça. Ainda que o pior aconteça. Porque nada, absolutamente nada, pode nos tirar mais das suas mãos. A nossa vida está guardada nele. Para sempre. E para sempre é para sempre. Nem a morte pode nos tirar mais das mãos do nosso Senhor. A morte tinha jeito? Tinha jeito para a morte? Mas Ele deu jeito. Se aquele que dá jeito até na morte, o que Ele não poderia dar jeito? Não é verdade? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Romanos 10, 17. Eu preciso ler esse livro aqui todos os dias, para conhecer esse Deus e não temer fazer as coisas do jeito dele. Confiar que do jeito dele é o jeito que vai dar certo. Que os planos dele para a minha vida são melhores do que os meus. Eu tentei fazer as coisas do meu jeito, até 20 e poucos anos de idade, quando eu consegui o melhor emprego da minha vida. E quando eu consegui o melhor emprego da minha vida, aí que eu achei que eu ia fazer mesmo do meu jeito. E eu saí daquele lugar, fui mandado embora de uma maneira meio humilhante, porque foi um mover de Deus que ficou muito claro poucos dias depois. E a partir dali, nunca mais eu me apeguei a nada, no sentido profissional, porque eu entendi qual era o chamado de Deus para mim. E desde então, não é mais do meu jeito, tem sido do jeito de Deus. E para a glória dele as coisas têm acontecido. Apesar da minha teimosia, apesar do meu pecado recorrente, apesar de olhar no espelho e falar: até quando você vai fazer do seu jeito e pensar do seu jeito? Todas as vezes que eu me prostro e falo: Senhor, me perdoa, porque do meu jeito não tem jeito. Ele faz igual o livro de Juízes. Ele vem com misericórdia e endireita os caminhos.
Tudo pode mudar da noite para o dia na sua vida. Pode ter certeza disso. Porque nós estamos debaixo da proteção dEle. Amém? Então, do meu jeito, vai ser sempre do jeito de Deus. Se alegre e confie nisso, que Ele cuida de você. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Pai amado, Pai querido, o Senhor é bom. As Tuas misericórdias se renovaram nessa manhã sobre as nossas vidas. Deus, eu confesso para Ti que eu estou cansado de querer fazer as coisas do meu jeito. E eu sei que o Senhor já fez tantas coisas na minha vida, tantos milagres, que eu nem deveria mais pensar dessa forma. Eu peço perdão para Ti, diante dos meus irmãos, por ser tão teimoso, incrédulo, ingrato muitas vezes, de olhar para as situações e temer porque eu estou querendo resolver do meu jeito. E nessas horas eu me afasto de Ti, Senhor, procurando dentro de mim, do vazio da minha existência por mim mesmo, a solução. Mas pela Tua misericórdia, eu caio na real e falo, Senhor, me perdoe, porque nunca foi do meu jeito. Quando foi mal. Mas quando o Senhor veio e estabeleceu a Tua vontade, foi a boa, agradável e perfeita. E eu peço perdão, Pai, por querer caminhar com as minhas pernas, por querer colocar a minha mão, quando na verdade eu preciso apenas descansar em Ti, Senhor. Tu és o Deus que soluciona todas as coisas. Do Teu jeito, Pai, há a Tua presença, há o Teu cuidado, há a Tua bênção, há o Teu consolo, há a Tua restauração. Em Ti tudo se faz novo. E o Senhor sempre se moveu dessa forma, do cotidiano, mas também se move no sobrenatural, no sentido que, nossa, mas como tudo pôde ser resolvido dessa forma? Não há explicação senão o Senhor que fez por nós. Muitas vezes nós duvidamos que as coisas precisam ser do jeito que são, porque ao olhar para elas, da forma como elas se apresentam, parece que não vai ter como. Mas é exatamente aí que o Senhor se manifesta, para que só o Teu nome seja glorificado, para que não haja mérito humano, e que os nossos joelhos se prostrem diante de Ti e reconheçam a Tua soberania. Pai, que nessa manhã nós possamos aprender essa grande lição, de não querermos mais fazer as coisas do nosso jeito, mas em profunda submissão e dependência, venhamos nessa hora juntos a reconhecer todas as vezes que fizemos por nós, que possamos pedir perdão nessa hora, Pai, nos perdoa em nome de Jesus. E o mesmo Espírito que estava sobre ali os libertadores, os juízes de Israel, é o mesmo Espírito que foi derramado sobre nós. A Tua promessa já se cumpriu, e o Espírito Santo está habitando em cada um de nós. Que a voz do nosso eu venha a ser silenciada a cada dia mais, e a voz do Teu Espírito Santo fale aos nossos corações a cada dia mais. Que os nossos olhos não sejam mais olhos carnais, mas sejam olhos espirituais, que enxerguem além da situação, além do problema, Senhor. Que os nossos ouvidos, por mais que ouçam notícias desanimadoras, o nosso coração possa se encher de fé e falar, apesar da situação, eu sei que o meu Redentor vive e cuidará de cada detalhe da minha vida. Ainda que tudo ao meu redor esteja desmoronando, eu sei que Ele guarda a minha vida.
Como diz a promessa dos Salmos, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós estamos guardados por aquele que nunca dorme, por aquele que nunca perdeu, por aquele que colocou o seu plano em ação e esse plano não pode ser frustrado. Que essa fé venha a ser transbordante nos nossos corações, Pai, e que nós venhamos crer tudo que o Senhor está fazendo, está cooperando de alguma forma, e está, para que a imagem de Cristo seja forjada em nós, para que o plano de salvação venha nos alcançar, Senhor, e não somente a nós, mas aqueles que estão ao nosso redor, e que venhamos a experimentar, Pai, não mais a força do nosso braço, mas o Teu agir, em nós e através de nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos ficar de pé?